Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o artista plástico Maneco Araújo e hoje você vai aprender um método único e exclusivo, o método Pinceladas Dinâmica, MPD. Vamos lá? Vamos criar aqui uma paisagem maravilhosa hoje, onde vocês vão aprender a aprimorar sua pintura. E você que nunca pintou, já vai começar com um método, esse método maravilhoso. Primeiramente, vamos começar com esboço. Lembrando que essa tela foi tratada com gesso acrílico acinzentado. Então nós temos aí uma imprimatura. Imprimatura é primeira camada. Vamos criar uma paisagem, onde aqui, eu tenho que fazer a parte que será da grama, tá? Toda a grama aqui. E aqui nós temos uma árvore bem grande. Então eu estou fazendo o esboço com giz, rapidamente aqui. Então aqui nós vamos aí bifurcar os galhos, lembrando novamente, estou usando giz, tá? Só que é o seguinte, eu não preciso fazer o esboço, estou só criando o esboço aqui, só para você entender que a paisagem vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma outra vegetação lá no fundo e aqui terá árvores, tá? Outras árvores. Aqui será uma árvore imensa, tá bom? Isso aí é só para você entender que a paisagem será dessa forma. Agora vamos trabalhar com algumas cores. Lembrando que eu vou trabalhar com paleta reduzida. Isso aqui é o azul cerúleo, branco, magenta, sombra natural. Vamos usar o pincel maior e nós vamos fazer um céu. Lembrando que eu vou tirar isso tudo aqui, tá? E depois eu vou refazer. Este pincel é o 4416, número 20. Eu umedeço com um pouquinho de água o pincel. Vou pegar o azul e misturar com o branco. E aqui nós vamos fazer o céu. Usando um pouco mais de água para diluir. Eu posso raspar também, Eu raspando, a tinta vai ficar mais rala e a gente vai enxergar a imprimatura. Então uma das vantagens da imprimatura é esta, É quando você coloca a tinta magra, o fundo aparece. Então nós temos aí um pouco acinzentado o fundo e fica bem interessante a pintura. Azul, um pouco de água, branco. Lembrando que o céu tem um pouco, de cinza. Então eu posso jogar um pouco só da tinta magra. Como eu disse, isso aqui era um esboço só para você enxergar aí o que vai ser a pintura, Essa parte aqui vai ser o céu também. Eu posso carregar a tinta. Ó. Um pingo de magenta. Fica muito interessante essa cor ao fundo. Mesmo que não venha aparecer muito, porque nós vamos fazer as árvores, é importante pintar como se só tivesse céu. Poderia fazer imprimatura azulada também. Levemente, ó, e a tinta está secando. Estamos trabalhando com tinta acrílica. Se fosse com tinta a óleo, seria praticamente o mesmo processo. Um pouco de magenta, um pouco de azul também, branco.
Importante ficar sempre com o pincel na mão, tá? E o pano, o pincel e o pano na mão. Então aqui eu vou raspando, ó, usando a técnica do esfumo, só esfregando o pincel, né? Dá para perceber aqui 2 riscos. Isso é porque a tinta secou, né? Tá secando rápido. Então depois a gente vai sobrepor. Não é interessante deixar, né, algumas marcas assim, porque às vezes influencia na pintura, no final da pintura. Mas teremos árvore aqui, então não é o problema. Eu vou só esfregando. Branco ou magenta. Lembrando que o cinza do fundo, ele aparece aqui, né, bem suavemente. Então essa é uma das vantagens da imprimatura. No nosso curso online, eu ensino todos os truques e várias imprimaturas em vários motivos. Azul primário com magenta e sombra natural. Eu vou criar uma vegetação ao fundo, uma vegetação mais arroxeada. E vou usar também o branco. Branco, azul, magenta. E um pingo de sombra natural. Aqui neste fundo eu vou criar dando essas pinceladas. Vou colocar mais magenta e azul. Escurecer um pouco mais. Sombra natural agora, e a gente vai fechando essa parte toda aqui com esses tons. Sombra natural, praticamente usando um pincel só, mas eu posso usar outros. Aperto o pincel e vou criando aí uma sensação de vegetação ao fundo, no terceiro plano. Aplicar aí meus tons, né? Colocar um pouco mais arroxeado, azul com magenta, e vou criando uma massa, né? Lembrando que isso aqui vai ser uma vegetação ao fundo. Temos que tomar cuidado com essa fusão entre o céu, né, e essa vegetação. Tem que ficar um pouco mais embaçado para dar a sensação de terceiro plano. Azul com sombra natural. Eu vou esverdeando um pouco mais a minha mata. Lembrando que de repente nem vai aparecer isso aqui depois que eu fizer as árvores, mas é bom fazer. Percebe aí as pinceladas, né? Agora eu vou limpar o pincel totalmente na água, porque é em acrílica. Agora a tinta já secou aqui do fundo, né? Já está secando, ó. Então tá bem manchado, mas é isso mesmo. Agora essa nova camada vai ser mais grossa, né, chamada tinta gorda, ó. Coloquei o branco, pingo de magenta. Lembrando que a tinta acrílica, né, já está praticamente seca aqui, ó. Eu não posso ficar esfumando a tinta acrílica. Quando ela já está no período de secagem, não adianta. Tem que esperar secar e vir novamente. Branco com um pouco de azul. Vou colocar branco mais azul e eu carrego a tinta. Muita tinta no pincel. E aqui eu crio o esfumo, apertando, ó, né, para criar o degradê. Pouco de água no pincel, um pouco mais de azul. A tinta virada para cima, eu limpo o pincel do lado. E aqui, ó, eu venho trabalhando, apertando o pincel, eu venho trabalhando os volumes. A tinta já está no período de secagem, eu molho um pouco, diluo a tinta, tá? E venho trabalhando, ó. Limpo o pincel de um lado e eu posso continuar os meus volumes, ó. Com a tinta um pouco mais úmida.
limpo o pincel. A tinta mais rala, limpa o pincel e vamos aí, né, criar estes volumes. Amarelo, magenta e verde e um pouco de branco, eu vou fazer uma mata lá no fundo, bem quente, bem amarelada. Então aqui ao fundo eu vou criar essa vegetação aqui, ó. Perceba aí as pinceladas. Um pouco mais de branco. E aqui eu vou ir repicando, ó, para criar mais ou menos aí uma vegetação ao fundo. Algumas pinceladas até batidas, né? Ok? Deixa eu amassar um pouco. Vamos usar agora preto com verde Versi e vamos fazer agora um fundo bem escuro, essa parte toda aqui. Magenta com preto também. Vamos fazer agora uma árvore grande, sombra natural com preto. Nós podemos deixar bem escuro, com o pincel 286, número 4. Sombra natural e preto. Mas estou usando muito preto, né? Por enquanto vai ficar muito preto. E aqui eu vou fazer tons bem escuros. Posso bater o pincel, esfregar o pincel também, né? E aí eu venho trabalhando aqui a estrutura da árvore, ó. Só com os tons escuros. Pincel, bato o pincel, né? Às vezes virando também o pincel, para não ficar muito certinho, né? Também faz parte das pinceladas dinâmicas. Todo esse processo. E assim a gente vai batendo o pincel, vai esfregando. Mais preto com verde, aperto o pincel, solto, viro o pincel. Eu não bato o pincel sempre do mesmo jeito. MPD, pinceladas dinâmicas. Magenta com verde. Vamos aplicar uma outra árvore aqui. Tá? Mudo o pincel, esse pincel filamento longo, que é o 422 número 6, e aí eu continuo aqui, ó, com as pinceladas para criar aí a estrutura dos galhos, ó. Apertando o pincel, misturo bem essas duas cores, sombra natural e preto. Então a gente pode brincar mais, né, com os galhos. Continuo aqui fazendo, né, as pinceladas. Magenta também com verde. Criar uma outra vegetação aqui embaixo, interessante também, preto com verde, né? Aí vão ter praticamente o encontro dessas duas árvores. E aqui também nós vamos ter, né, vegetações. Também arbustos menores, preto com verde Versi também. E vamos fazer mais uma árvore aqui do lado, né, para compor o quadro. Virando o pincel e criando, né, essa forma mais natural de vegetação. Jogando mais preto, deixando bem escuro.
amarelo primário, azul cerúleo e um pingo de preto, eu faço este tom, que serão folhas na sombra. Vou usar aqui o pincel leque. Então eu pego aqui com o pincel leque, né? Começo a criar as sensações, ó, de folhas. São as folhas que vão estar na sombra, tá? Então, vamos fazendo dessa forma. Lembrando que tem uma luz que vem de cá, tá? Então, eu estou aplicando aqui algumas folhagens, sempre virando o pincel, né? E a gente vai conseguindo aí um certo volume, usando este tom. E conservando aí o escuro, né? Tá embaixo. Sempre limpando o pincel e usando ele virado para cima. Então essa é a pincelada, né? Uma das pinceladas com leque. Vou ensinar outros truques. Então aí nós já estamos conseguindo um volume. Azul cerúleo, amarelo primário e mais preto, eu escureço mais esse tom. E aí eu venho criando, né, as pinceladas. Pouco de água se eu quiser. Amarelo primário e verde Versi, eu vou criar este tom aqui para luminosidade. Carrego a tinta aqui, do outro lado eu limpo. Deste outro lado aqui eu limpo totalmente, tá? E a tinta para cima. Aqui a gente vai conseguindo já a luminosidade. Com muito cuidado para não ficar muito forçado a pincelada, tá? Pegando novamente aquele verde, né? Assim a gente vai preenchendo até a hora que você falar assim, agora tá bom. Eu achei que aqui ficou um pouco forçado, eu espero secar e dou outras pinceladas. Ó. Amarelo, um pouquinho de magenta e branco. Vamos fazer uma luminosidade. Perceba como que eu viro o pincel, né? Sempre limpando a parte de baixo, usando a tinta para cima. Ó, às vezes a pincelada, esta ponta aqui, ó. Caso você achar que ficou exagerado, depois você vem com outros tons, né? Vamos aplicar, sujar aqui a espátula e criar textura. Novamente. Deixa bem repicado, né, para dar a sensação que são luzes repicadas, né, da vegetação.
sombra natural com azul cerúleo, eu vou fazer um tom de galho na sombra. O tronco vai estar mais na sombra, então é bom fazer um tom meio azulado. Isso cria um efeito muito legal no tronco da árvore. É uma coisa bem suave, não precisa forçar muito não. Azul primário com amarelo, eu consigo este tom de verde, é um verde bem escuro. E vamos trabalhar aí a vegetação na sombra. Um pincel leque também. Pincel leque. E aí vamos aplicar aqui essa vegetação aqui que está, esses arbustos aqui que está na sombra. Posso colocar um sombra natural também, aplicar um pouco de sombra natural no meu verde, ó. Assim eu escureço mais, fica bem mais natural também essa parte de sombra. Sempre virando o pincel. Essa é uma das formas de pincelada dinâmica, né, usando pincel leque, tá? Limpando sempre o pincel de um lado e usando a tinta para cima. Então aqui nós vamos trabalhando, ó. Nós estamos aí preenchendo, né? Branco, azul primário, amarelo primário e preto. Eu vou fazer aqui um tom de verde um pouco mais escuro, perceba aí. Ó, consegui um verde mais escuro. Pego tinta e vou aplicar aqui, ó. Virando o pincel e criando aí, né, ó, volume na sombra. Amarelo, né, com azul da verde. Amarelo com azul da verde. Então eu tenho verde aqui. E agora eu vou aplicar um pouco do meu magenta nessa cor. E aí vai ficar um tom um pouco amarronzado. Agora eu vou usar também naquela árvore ali. Jogar um pouco. Nem tanto também. Agora vamos fazer outra tonalidade de verde, usando sempre esse processo, né? E eu quero um verde mais escuro, um verde na sombra. Então aqui, ó, apliquei já, né, um pouco de preto, um pouco de amarelo e azul. Eu consigo um verde interessante de sombra, né? Eu posso variar meu verde de sombra para a gente ir aplicando em alguns pontos aqui, ó. Né? Que essa parte aqui vai ser uma grama que vai estar totalmente na sombra, tá? Então nós vamos também estar usando esses processos aqui com este pincel, né? Que é o pincel leque. Então a gente pode usar o pincel leque para criar aí a sombra. Às vezes colocar um pouquinho de água, né? Porque aí a gente consegue os efeitos de matinho mais fácil. Um pouco mais de preto. Importante limpar o pincel de um lado, tá? Aqui, ó, tem essa vegetaçãozinha aqui. Depois eu vou usar outro pincel para detalhes. Amarelo, azul
Misturo bem, consigo um verde, ó. E aplico um pouco do magenta. Só que eu vou aplicar mais amarelo, tá? É uma cor maravilhosa aí pra gente poder fazer esse mato aí. É um mato mais na luminosidade. É um mato na luminosidade. Eu venho aqui em cima, ó. Um pouco mais de magenta. Ó. Pego aqui o pincel, dou umas pinceladas nesse sentido, ó. Então aqui a gente está colocando luminosidade, né, neste mato aqui de primeiro plano. Branco, magenta e amarelo. Limpa sempre o pincel. Então a gente vai trabalhando essa parte toda, que é a parte de luminosidade, ó. Branco com um pouco de amarelo, ó. Então a gente vai criando, né, algumas luminosidades. Amarelo com magenta e o verde. Branco, vamos fazendo essa mistura aqui, ó, um tom mais claro, né, pra gente aplicar aí, ó. Com o pincel 411, número 2, agora eu vou fazer, gente, os acabamentos minuciosos, né? Que é para acertar alguns detalhes. Isso é importante, tá? Peguei aqui um pouco de preto, né? E aí eu vou começar a aplicar para dar um movimento melhor, né? Mais natural em pontos, né? Com os tons de verde, azul. Então aqui a gente vai brincando. Preto, verde mais escuro, né? Somente para pequenos detalhezinhos, ó. Então pode se fazer na árvore, né, toda. Eu vou acelerar para a gente poder, né, ter o vídeo um pouco mais rápido, mas é isso aí mesmo. Podemos às vezes consertar algumas coisas que fica muito exagerado. Amarelo com branco, um pouquinho de verde, a gente ir acertando aqui alguns pontos. Colocar um pouquinho de magenta para a cor ficar um pouco mais parecida. Agora vamos usar uma técnica que chama fino acabamento, é a técnica de esfumo. Eu vou aplicar um pouco do branco no pincel, tiro o excesso do branco, tá, com pano ou na própria paleta. E agora eu esfumo aqui, ó. E aí eu crio uma sensação muito legal, olha, de uma luminosidade. E aí eu esfumo mais aqui o meu fundo. Perceba o efeito que cria. Esse é um dos nossos truques também da pintura. Um pouco de azul com branco também. Então assim, a gente tem um efeito muito interessante de luminosidade. Lembrando que uma tela nunca acaba, né? Nós temos várias formas, vários macetes. Alguns galhos aqui no fundo, vermelho, preto e branco. Consigo os tons de marrons, né? Escurecer mais aqui. E aí eu vou criando mais detalhes e dando mais realismo ao trabalho. Lembrando que uma tela nunca acaba. Agora os galinhos, né? Branco
com amarelo e um pouco de azul, mais branco. Posso criar, ó, tipo de folhagem um pouco diferenciada. Branco com sombra natural. E aí vai a critério de quem está pintando, a variação de cores. Azul com amarelo, dá um verde. Então a gente vai variando os tons, deixando o trabalho mais harmônico.